Olá, mundo condominial. Meu nome é Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E você de casa acordou hoje, botou os seus pezinhos no chão e teve autonomia de ir até onde você quisesse, sem preocupação? Isso é uma dádiva, porque nem todos têm essa facilidade no Rio de Janeiro, no Brasil, por falta de acessibilidade. Podem parecer números muito pequenos para alguns ou muito grandes para outros, mas hoje existe cerca de 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo. E essa realidade não é observada muitas das vezes por condomínios e pela própria sociedade, que não dá mais acessibilidade para essas pessoas. Para isso, estamos trazendo hoje o seu Armênio. Muito obrigado pela sua visita, obrigado, seu Armênio. Para falar justamente sobre isso, sobre acessibilidade, sobre como é conviver ou viver numa sociedade que não tem a preocupação plena com os seus deficientes, com os seus cadeirantes, com as suas pessoas que precisam de mais atenção na mobilidade. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu quero ajudar não somente as pessoas que têm portador, todos, né? Portador de deficiência, que tem a necessidade, né? Necessidades especiais para poder se locomover, né? O que eu posso começar a pergunta é o seguinte: qual é hoje ainda o senhor como cadeirante? Eu não sei se as pessoas de casa perceberam, mas o senhor é cadeirante. Qual é a maior limitação que o senhor tem hoje? Eu não vou falar ainda dentro de condomínio, tá, Marcelo? Sim, não, vamos deixar para dentro da sociedade, dentro do seu deslocamento dentro da sociedade. Qual é? Vamos começar assim. Eu tenho um veículo adaptado, né? Sim. Então, se você perceber em qualquer lugar, shopping, qualquer lugar que tiver uma vaga para deficiente físico, ela está sempre sendo utilizada e não é pelo deficiente físico, é para uma outra pessoa. Verdade. Eu, por ter 34 anos já de acidente, eu tenho muita facilidade de entrar pela porta do carona, por trás, pela mala do carro, dou um jeito de entrar. Mas tem pessoas que ela tem que chegar até a porta e abrir a porta toda do carro. E aquele espaço para deficiente físico, ele já é pensado para abrir a porta toda do carro. Caramba. Entendeu? Então, tem pessoas que têm muita dificuldade de se locomover mesmo. Não é por ser deficiente, por estar na cadeira de roda. A locomoção dela é muito difícil. Ela não consegue entrar no carro. Tem que ter uma ajuda de alguém, ou então abrir bem... E quando o cara vai ali e usa o teu espaço, entendeu? Você passa ali, o espaço está sendo utilizado por uma pessoa que não é deficiente, é muito complicado. Então, o senhor está me dizendo, com isso, que a maior limitação e dificuldade que tem hoje não é a questão da quantidade de vagas, e sim da falta de empatia do ser humano, de não respeitar a vaga existente. Não respeita, igual o banheiro. Entendeu? Você chega num shopping hoje e o banheiro para deficiente, quem está usando? Uma pessoa normal, uma pessoa está andando. Entendi. Entendeu? E eu muitas das vezes, eu falava assim, pô, legal, você entrou no banheiro deficiente, agora saiu andando? Legal, pô. Só que hoje fazer isso aqui no Rio de Janeiro é complicado, porque você pode ter uma resposta, uma agressão. Então eu parei de fazer. Entendeu? Mas o uso do banheiro ainda é um uso rápido, né? Usou rapidamente. Agora, uma vaga, a pessoa para ali e para o carro e deixa o carro ali, né? Isso. Então, isso realmente deve ser um baita de um problema. Sim, Fala aí, Marcelo. mas o senhor Armênio está falando sobre veículos, né, dentro do shopping, dentro de locais especiais. E pessoas que não têm veículos, né? Por que eu estou falando isso? Porque acredito que uns 15, 20 anos atrás, você não tinha um ônibus adaptável. Né? Você passou pra gente que você já está nessa situação há 34 anos. 34 anos. Né? Você sempre teve carro adaptável? Sempre teve. E como que seria a parte de uma pessoa que não tivesse um carro adaptável? O senhor se comunica com outras pessoas, né, com a mesma característica do senhor e que não tem um veículo adaptado. Como que é essa? É difícil porque ônibus, não é qualquer lugar que tem ônibus que tenha adaptado e ele não passa com a mesma frequência que passa para a pessoa normal, não passa. Entendeu? E quando tem acesso, não tem onde parar, porque as calçadas não dão essa acessibilidade. Caramba, é verdade. Qual lugar que você tem uma calçada hoje que é perfeita no estado do Rio de Janeiro? Eu não conheço nenhuma. Quando tem uma vaga na calçada que a pessoa pode subir para utilizar a calçada, tem um carro tapando aquela rampinha, entendeu? E ainda tem obstáculos, que as pessoas fazem jardim, fazem ferro para poder o carro não subir. Água vazando, tubo, é bem complicado. A acessibilidade no Rio de Janeiro hoje eu não posso falar que tem, porque é bem difícil, é bem precária mesmo. Podemos falar então que o cadeirante passa por uma zona de guerra. Zona de guerra. O que deveria ser feito? As ruas do Rio de Janeiro, as ruas do Brasil são uma zona de guerra. Eu nunca vi, assim, à frente de nenhum projeto desse, um cadeirante liderando
e tá assessorando. Entendi. E, tipo assim, você tem um engenheiro, o engenheiro faz uma rampa ali, o cara vê, dá a cadeira de roda para esse engenheiro subir e descer essa rampa. Que ela não sobe. É uma rampa que ela não tem a inclinação correta. Quanto é 2%? Não tem essa inclinação, não tem acessibilidade. O cara bota um banheiro acessível, mas tem um degrau para tu entrar no banheiro. Como é que tu passa pelo degrau? É verdade. É incrível. O banheiro tem acesso, mas tem 2 degraus ali, vou te ajudar. Ué, cadê a acessibilidade? Na verdade, também existe um objeto, mas aí é mais de uso, assim, dentro de condomínio, que é a própria piscina, né? A piscina. A piscina não tem acessibilidade, normalmente não tem nenhum tipo de acessibilidade. Zero acessibilidade. Então, a pessoa mora no condomínio, paga o uso da piscina, mas por ele ser um deficiente físico, por ter uma limitação, ele não pode usar, mas está pagando a manutenção dela do mesmo jeito. É verdade. E ninguém se respeita e se preocupa. Isso acontece. Lá no prédio onde eu moro, lá em Nova Iguaçu, eu até pedi para mudar a sauna, né, que a porta não passava, e ajeitaram a sauna lá para mim. Que legal. Mas tem muitas coisas para ser feita ainda. Eu acredito que o caminho para condomínios, igual vocês trabalham, para ter uma pessoa com a necessidade orientando. Porque o engenheiro, ele vai fazer o papel dele de engenheiro. Sim. Mas ele não é o deficiente. Ele não está passando pela necessidade, né? Que eu passo e outros também passam. Então, tem que ter essa pessoa com a necessidade para ver se está correto ou não. Mas vamos pensar no seguinte, eu como engenheiro civil, sempre preconizo seguir leis e NBR para poder fazer uma construção ou uma adaptação. Até por isso que eu fiquei surpreso, eu sabia os 2% da rampa por já ter que fazer algumas vezes rampa já sobre isso. A minha pergunta é, a lei, se eu não me engano, 13.146, que é a lei de diretrizes que rege as regras e as leis que atendem o deficiente, né? Se eu não me engano, é 13.146. E a NBR... Municipal ou estadual? Eu não sei te dizer, mas eu acho que é municipal. Deve ser municipal. E a NBR 9050, que é a NBR que determina os níveis de caimento e as acessibilidades para a construção civil, um engenheiro deveria seguir desde a construção do prédio. Não é uma adaptação que deveria ser feita depois. O senhor visita condomínios novos e vê que ainda assim eles não estão respeitando essas leis, acessibilidade, rampas adequadas. O senhor sente isso? Com certeza. Todo lugar que eu frequento, assim, seja no Rio, qualquer... A gente viaja bastante, né? Sim. Eu viajo bastante, graças a Deus. Mas o que acontece? Todo lugar do Rio que você vai sempre tem uma necessidade. Sempre tem uma coisa que está feita e ela não está de acordo. Vamos supor assim, os shoppings do Rio tá legal. Mas se você chega assim num restaurante, uma pizzaria, o cara bota a porta de 1 metro, mas bota ela abrindo para dentro. Quando você entra, você vai fechar a porta e você tem que sair, porque a porta te bota para fora. A porta é grande, porém o espaço, ela não... É limitado. Assim, como é que o cara faz isso? Aí você pega um banheiro de 60 por 60, a porta abre para fora, tu entra, fecha a porta e consegue utilizar o banheiro, você compreendeu? Entendi. Então é a forma que está sendo feita. Então a pessoa tem até a intenção, mas a execução está errada. Mas é por isso, eu acho que as NBR estão corretas, porque elas foram calculadas para abertura externa, medidas de circulação, o giro interno da cadeira dentro do banheiro. Isso eu tô falando isso porque eu acabei de fazer agora 2 banheiros com acessibilidade completa e o espaço, inclusive, que é em Campo Grande, é uma área de lazer de um condomínio. E eles falaram assim, nós temos só 2 banheiros que nós vamos construir aqui, os 2 banheiros que nós queremos com acessibilidade. Então não existe um banheiro sem acessibilidade. Os dois têm. Os 2 têm acessibilidade porque eles querem que atenda o público convencional e o público com deficiência. Entendi. Então eu acabei tendo que estudar um pouco mais as regras, por isso que está de cabeça. Entendi. Então, até é bom a visita do Sr. Armênio aqui, porque só a presença do Sr. Armênio, a gente está trazendo esse tema, né, e as pessoas que estão nos escutando agora, nesse momento, assim, eu já me fiz uma pergunta, porque em alguns condomínios nossos, a gente coloca o facial. Controle facial para você entrar dentro do condomínio, né? A altura desse facial. E a altura do facial. Assim, normalmente eu coloco em torno de 1,50m, 1,60m, porque é a altura mediana. Só que quando você vai fazer isso, você não está pensando exatamente as pessoas que têm uma dificuldade. E como que é feito isso? No seu condomínio, por acaso tem essa parte de facial? Tem. Na altura correta? Está na altura correta. Lá está na altura. Eu nunca utilizei, mas está na altura. Mas o senhor consegue utilizar se o senhor quiser? Eu nunca utilizei, mas eu acho que sim. Ele está na altura certinha. Eu lembro que está na altura certa. Mas que é só uma coisa, um caixa eletrônico. Eu não consigo sacar o dinheiro.
Caramba. Eu não consigo sacar, porque a forma que tá a tela... É verdade, ela é... eu não vejo que tá na tela. Eu, quando vou botar digital, que pede digital, a posição... A cadeira não dá posição pra você. Você em pé, você vai lá e bota a tua digital. Sim, verdade. E sentado, como é que tu bota digital? Não dá espaço, entendeu? Eu não consigo. Eu não saco o dinheiro. Então, na verdade, não só o condomínio, Não, os é muita engenheiros, coisa. a Se a gente for sociedade, falando, a vai lembrando que, sociedade assim, ó, não se adapta, A né? gente tá começando a conversar, você vai lembrando, entendeu? Entendi. Igual eu lembrei agora do caixa eletrônico. Cara, uma empresa que fabrica caixa eletrônica, tem não, esse se preocupar pensamento, com a acessibilidade é terrível, né? Não, mas olha só, vamos lá. Eu não sei se vai ser indelicado, não sei se o senhor não quiser responder. Não, pode senhor, falar. por favor. O que levou o senhor a estar na condição de cadeirante hoje? Eu sofri acidente de moto há 34 anos atrás, Caramba. em 3 de agosto de 91. 3 de agosto de 91 foi um acidente de moto. Acidente de moto. E desde então o senhor perdeu os movimentos Movimento- da cintura para baixo. Da cintura para baixo, correto. Caramba. Mas foi negligência do senhor? Ou foi... Não, foi acidente mesmo. Foi acidente? Não foi assim, o rapaz estava dirigindo o carro, o condutor do veículo, ele estava alcoolizado, ele estava bem drogado. Ele. Ah, então foi negligência da parte dele. Dele, isso, correto. Caramba. Ainda, E foi... ainda sofri um pouco de agressão dele, que ele me chutava e me batia bastante, porque ele achou que eu era o causador. Porém, ele estava drogado, entendeu? E o senhor estava caindo no chão e ele continua ele chutando o senhor? chutando, dando soco. É nossa... É o nosso... Se uma pessoa cometeu um acidente, provocou um acidente, a pessoa tá caída no chão, a pessoa tá chutando e dando soco nele, como que eu vou pedir empatia para ele não parar numa vaga de deficiente? Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Esquece. É difícil até falar desse tema, o que me revolta bastante. Sim. Eu tive um amigo, Luiz Antônio, ele faleceu há algum tempo atrás, cadeirante também. Roubaram o carro dele, ele pediu para tirar a cadeira de roda e levar a cadeira de roda dele e deixar ele sentado no meio-fio. Aí fala assim, você bota adesivo no teu carro? Eu falei assim, não, pô, nunca coloquei. Porque há mais de 20 anos atrás, quando aconteceu isso com ele, eu nunca usei adesivo no carro. Porque Aconteceu com ele por ele ser cadeirante? Cara, Ele cadeirante, o cara fala assim... não vai reagir, né? A pessoa não tem... A pessoa hoje mata mãe, mata pai. O cara é cadeirante, o problema é dele. O cara deixou ele sentado no meio fio, nem Acaba sendo pediu uma a vítima mais cadeira. fácil. Mais vulnerável, é mais né? fácil. Então não adesivo o meu carro. Não adesivo. Mas aí, como que vai acontecer a relação de parar nas vagas de deficiente se a pessoa não tem um adesivo e você não tem como ser reconhecido Isso que é aquilo ali? verdade, isso é verdade. Mas assim, ó, no caso, meu carro, se o cara olhar pelo vidro, Tem um cartão? policial, não, o cara vai ver que o carro tá adaptado, entendeu? Poderia ser um cartão também removível, um né? cartão. de removível. repente, Cartão que a pessoa tira ali, no dia a dia bota, não usa e coloca lá em cima lá do vidro. Mas eu, por ter essa facilidade que eu te falei, eu paro em qualquer outra vaga. Eu nem procuro mais vaga de deficiente. É mesmo, cara? Eu não paro. Eu paro só que se tiver fácil. Se tiver, para em outro lugar, não tem problema. Apertou o lado de cá, eu entro pelo carona. Teve algum momento da sua vida, dentro da sociedade como um todo, que você se sentiu realmente com toda a acessibilidade, todo o conforto, toda a naturalidade de movimento de que uma pessoa que não tem a sua deficiência? Em alguma situação, num ambiente tal, eu senti que realmente eles se preocupam e que realmente é firmeza isso ou não? Ó, eu tive fui em Foz do Iguaçu nas cataratas, mas eu primeiro fui da Argentina. Nas cataratas no lado da Argentina. Porto Iguaçu, né? Primeiro fui lá, Aí cheguei lá, aí falei, não, vem aqui na frente aqui. Entende normal, fala, dá pra entender bem o que eles estão falando. Aí fui lá na frente, não, o senhor não paga e a pessoa que tiver com você paga meia. Falei, pô, legal. E foram me conduzindo até perto das cataratas, foram me levando naquela rampa de madeira, né? Até lá, e foi bacana. Aí no outro dia nós fomos para Foz do Iguaçu. Aí cheguei lá, eu falei assim, eu pago metade? Aí eu falei assim, não, o senhor tem que comprovar que o senhor é cadeirante. Ué? Uma fila de pessoas, vem pessoas do mundo todo, né? Mas você estava sentado na cadeira e estava perguntando se o senhor... perguntou se eu tinha como provar se eu era cadeirante. Eu falei assim, não, vou pagar uma inteira, não precisa, nem meia eu tive acesso. Então, tipo assim, você é cadeirante... no Brasil, né? No Brasil. Bem brasileiro. Você é cadeirante, você está com uma deficiência, não vou nem falar cadeirante, você está com uma deficiência, seja ela qual for, aquilo é muito ruim para você e a pessoa quer que você prove que você está naquela situação. Você tem que provar, tipo assim, é incrível isso. Então, eu acho que eu vou fazer a pergunta exatamente inverso. Pode fazer. Do Ashley. Teve algum lugar que não se sente... Então, não vou nem assim. Teve alguma situação que o senhor tenha passado, que o senhor tenha ficado revoltado com a atitude, ou da empresa, ou Legal. do funcionário, ou de repente até mesmo de uma pessoa, que
E o senhor fala assim, cara, assim, não era pra ter isso, não foi legal a pessoa ter feito isso comigo. Uma coisa que é muito revoltante aqui, o que acontece? Vamos supor, o taxista, vocês conhecem bem disso aí, o taxista ele compra um carro a hora que ele quiser, em qualquer concessionária. Sim. O deficiente ele tem que pegar documento, ele tem que poder ele tem que poder Transul pagável, ele tem que levar um documento provando também que ele é deficiente. E toda vez que vai renovar, ele tem que provar que ele é deficiente. Então, já sabe que você é deficiente. Né? Tudo bem que tem muitos casos aí que as pessoas querem comprar, querem tirar proveito disso aí. Sim. Mas para quem vive mesmo e já sabe que entendeu? É bem complicado. Agora, uma questão que eu fiquei bem chateado é a questão do IPVA. O IPVA ele fala que você é totalmente isento. Isenção é isenção. Isenção não tem direito de pagar. Né? Você é isento. Quando você vai botar o carro lá, se o valor for um valor a mais, não é isento. Porque desconto para comprar carro é uma coisa, desconto, né? Agora, isenção, você não tem a obrigação de pagar. Mas procura ver para deficiente físico. Dependendo do valor do carro, você tem só uma parte que Entendi. Então, não é carros populares ou tal carro você não paga e é uma faixa acima, eles acham que você já tem condições suficientes. Deixou de ser deficiente. Né? Eu sou deficiente até um Celta. Mas você paga integral ou paga com desconto? Um desconto não é total. Mas isenção quer dizer o quê? Isenção. Não é isenção. Então... Mas quando eu fiz aquela pergunta pro senhor de se tem algum lugar que o senhor se sentiu realmente... Né? É lugar que o senhor se sentiu amparado e com toda a mobilidade, todo o aparato necessário para isso, é como se fosse um shopping, por exemplo. O senhor falou, o shopping center do Rio de Janeiro tá legal. Né? Tem bastante critério, acessibilidade e ajuda. Já entendi. Existe alguma coisa que tenha se impressionado com isso? Tem. De ruim, né? Não, de ruim e de bom. De ruim, eu vou te falar das praias do Rio de Janeiro. Porque o deficiente não tem acessibilidade às praias do Rio. É verdade. E é uma coisa simples. Simples. A praia do Rio, qualquer praia, se você pegar um espaço de 1,5 m, 2 metros e fizer um concreto até lá, a pessoa vai ter acesso. Né? E ali, botar que seja proibido mesmo alguém ficar perto daquilo ali. Ele até pode ficar, mas tem que ter o espaço para o deficiente. Sim. Pelo menos o cara, ele não vai mergulhar, ele não vai nadar, mas ele vai estar ali pertinho. Minha irmã tem casa no Recreio e eu fico dentro de casa. Porque ela fala assim, vai tomar pra praia. Eu fico dentro de casa vendo televisão, vou lá fazer o quê? Vou ficar de cima do concreto olhando eles lá tomando banho? Mas se eu tiver um acesso próximo à praia, de ficar debaixo do guarda-sol ali, que pega um balde d'água, me joga, ou ele me joga dentro d'água também, sem problema não. Mas eu vou estar próximo, vou estar perto deles, entendeu? Entendi. Mas isso não tem no Rio de Janeiro. Em Guaba, assim, vou até agradecer o prefeito Vantuil, tá? Lá de Guaba. Ele fez isso, né? Tem mais ou menos uns 10 meses, um ano. Ele fez a troca, ele botou um deck. Então, qualquer pessoa que tiver problema de acessibilidade, tem um deck que te deixa próximo da praia. E Copacabana? Onde que é o banheiro de Copacabana? Não frequento Os banheiros de Copacabana, é verdade, você tem que descer. Subsolo. Como é que o cadeirante desce? Não tem como, Mesmo nas calças, né? Ou então vai atrás de um carro lá, igual eu faço, abre a porta da frente de trás e não passa no chão. Sei, mas se você vai entrar nessa pergunta agora... Não, eu ia perguntar o seguinte, que só tem lugar ruim, então. Ele não trouxe nenhum lugar e falou assim, esse lugar aqui é muito bom. Então, eu vou entrar exatamente... Não tem. No Rio de Janeiro que você possa, assim, eu assim, vamos em tal lugar. Vai ter um evento, a minha igreja, meus pastores sempre fazem algum evento na igreja, na praia. Menino, vamos embora. Eu falei, pastor, eu vou, show de bola. Uma pessoa quer urinar, vai dar onde? E eu vou aonde? Me fala onde que eu vou. Vou aonde? Como é que eu faço? Então, o lugar menos pior no Rio de Janeiro é um shopping. Não, menos pior do Rio de Janeiro é o shopping. Caramba. Que o resto não tem nenhum lugar que você faça assim, eu vou... Por que você vê uma pessoa que está ali? Você não sabe da deficiência, você vai medir um cadeirante por todos, né? Não é assim. Entendeu? Eu sinto vontade de ir no banheiro quase toda hora. Eu vou no banheiro várias vezes, eu bebo muita água. Aí o cara que está de cadeira de roda também, ele está usando um coletor de urina. Você não está vendo, ele está aqui dentro da roupa dele, um coletor de urina. Ou então tem um cara que a urina não sai, ela fica retida. O cara tem que fazer o cateterismo. Né? Eu uso o cateter para esvaziar a bexiga e vai embora. Fica lá 3, 4 horas, 5 horas sem vontade, porque não vai urinar, porque ela está presa, ela retém, ela não solta. Então a pessoa, ela não sabe porque que um vai e o outro não vai. Entendeu? Mas tipo assim, para que eu pudesse ir numa dessas praias, qual o banheiro que eu vou? Tá bom, num recreio dos bandeirantes, qual banheiro que eu vou usar?
Aquele banheiro químico que não dá para entrar, que não dá para usar? Além disso, não dá tem para usar o banheiro químico. Não tem acessibilidade. Nas praias, realmente, a acessibilidade Entendeu? Então, o cadeirante ele não pode ir na praia. Ele pode passar nela à noite. Praia não pode, piscina não tem acessibilidade, né? Então, tá completamente limitado. Deixa a gente mais limitado ainda. Aí você sai do país, vai para outro local, para outro país você tem acesso. Entendeu? Então, acho que nesse ponto que eu vou entrar minha pergunta. O que parece aqui pra gente, né, no Rio de Janeiro, que são leis municipais ou até estaduais, mas eu vejo mais no âmbito mais municipal, que são leis que são feitas por pessoas que não são deficientes. E, assim, eu não conheço... Não tem ninguém à frente para ajudar, para orientar. O senhor conhece alguém simples que seja vereador, deputado, estadual, alguém aqui do Rio de Janeiro que tenha um problema de deficiência, que tenha esse cargo eletivo, que faça alguma coisa pelos deficientes, pelas pessoas que estão precisando dessa ajuda? Porque pode até ser que tenha, mas eu não conheço. Então, porque pelo que a gente está conversando aqui, né, parece que não tem nada sendo visto para essas pessoas com essas características, com essa deficiência de poder entrar dentro de uma praia, entrar dentro de um locais simples, dentro da piscina, dentro de um condomínio. E a gente não vê isso. Então, assim, parece que não tem ninguém vendo por essa classe. Vendo então, leis, eu não vi mudança nenhuma nesse tempo todinho de cadeirante, eu não vi mudança. Para você ter uma ideia, esse Luiz Antônio que eu citei aqui agora mesmo, que roubaram o carro dele, ele desenvolveu alguns equipamentos que tem até na Disney. Uma cadeira tu ia usar? Não, mas outras pessoas iam usar. A cadeira com o pneu bem inflado. Né? Eles levam até na praia e traz. Mas mesmo assim vai ser limitante, porque tem pessoas que têm problema na coluna, não pode ficar pegando, movendo muito ela, porque sente dores, né? Tem ferro, tem operação, é bem complicado. Deixa eu continuar nessa pergunta, né? A gente está no período agora de eleição, né? Eleições agora, 2026. Se o senhor pudesse, né, e chegar e falar assim para o político, falar assim, ó, vocês poderiam criar leis assim para melhoria. Claro. O que o senhor falaria hoje? Eu falaria para ele... O que o senhor pediria para o político, de repente, estar chutando a gente? E eu também me comprometo, tá? Porque também sou síndico. Nós temos uma empresa síndico. A olhar com um olhar com mais carinho... A próxima pergunta vai ser sobre isso. Então tá bom. Então vamos primeiro à parte da política, então. Então, eu ia dar ideia para que ele pegasse uma pessoa de verdade com a necessidade e desse uma volta no Rio de Janeiro para descobrir o que ele tem acesso e não tem, para ele entender. Ou então ele pegar uma pessoa que esteja determinada a fazer algo diferente, com mudanças mesmo, e sentar ele na cadeira de roda e mandar ele fazer alguma coisa no Rio de Janeiro. Manda ele numa praia, manda ele ver as coisas bonitas do Rio, ver se tem acesso. Eu posso estar equivocado, mas eu acredito que lei até pode existir. Mas não está sendo executada. O que não existe é a fiscalização dela. Execução. Entendeu? Porque não é possível que durante tantas décadas não se aplicou, não se criou leis para poder identificar essas necessidades. O problema é que ninguém fiscaliza. Por exemplo, calçada tem um obstáculo, tem um jardim na calçada. É proibido. Mas está lá e ninguém multa aquela casa, aquele condomínio. Mas é feito conscientização, porque não adianta, assim, não é só lei, né? Eu acho o que falta mesmo... Mas a fiscalização pode ser um primeiro passo. A fiscalização é instrução. Não, eu estou te falando isso, eu estou trazendo isso à luz aqui, né? Da nossa conversa. Porque quanto tempo a gente está no mundo condominial? Bastante. 13 anos. Tempo. Me fala uma vez que você viu algum evento que tenha palestra de um cadeirante para falar sobre acessibilidade. Uma vez e faz uma pesquisa. Acho que ano passado teve uma num desses eventos aí que até a pessoa queria vir aqui conversar com a gente. Eu não vi. Assim, mas dentro de tudo isso que vocês falaram, procura saber quantas pessoas têm deficientes nesses espaços. São várias. E por que elas não saem? Porque elas sabem que não tem acessibilidade. Elas não saem. As pessoas com deficiência estão todas dentro de casa. A minha pergunta... A maioria está dentro de casa porque elas não têm para onde ir. Quando vai no banheiro, não tem como ir. Vem o Paulo, tu vê, o Paulo, nosso amigo. Vem aqui, vê teu banheiro. Ele foi ver, não dá para você entrar, não. É verdade. E eu vou dizer para você, até para a gente tem uma facilidade, mas pelo nosso tamanho, a gente até tem dificuldade. Eu falo com você, rapaz. Sou magrinho, rapaz. Eu tô falando... Pensando aqui. Ele não passa. Mas eu não tô falando de circunferência, não. Eu tô falando de altura. Então me entreguei, né? Até altura. Aqui pra gente, aqui no nosso banheiro, já é complicado. É verdade. Pra gente... Na verdade, a gente tem que botar o corpo, fechar a porta pra depois entrar com o restante do corpo. Então, imagina isso no cadeirante. Isso, na hora que eu só falei isso pra mim, assim, já vou ser muito sincero, isso já me deu uma pontada no coração.
E eu vou falar uma coisa bem clara, inclusive com a brincadeira que eu fiz aqui em relação a isso do tamanho, ciclo e volume. A obesidade é uma doença e você consegue curar. Sim. A paraplegia, a tetraplegia, não. Então, Sim. se eu tenho limitação e eu sei que eu posso me curar do que eu tenho, Sim. a culpa também é minha. A Verdade. dele, não. Sim. Verdade. A dele não É existe igual que o cara faça que tá pra preso. O poder cara que curar tá ele. preso, ele sabe a pena que ele tem e quando ele vai sair. É. O cara que tá com a cadeira de roda, ele sabe que ele não A vai sair. primeira coisa ele que tá eu preso. falaria é assim, ó, É olha, prisão você pode se perpétua. tratar, emagrecer, fazer. Sim. Então, cuide de você que a gente tenta também ajudar. Mas, no caso dele, fazendo agora uma analogia direto ao que o Marcelo falou, que é o governo, a prefeitura, o município e a sociedade como um todo, né? O condomínio também é um microcosmo ali, um micro-universo que é comandado por um síndico. Correto. O senhor, como morador de condomínio, quais são as melhorias que um condomínio poderia fazer e que os síndicos que estão nos assistindo agora poderiam se preocupar em fazer para dar mais acessibilidade a um cadeirante? Fala assim, ó, rampa em tal lugar, não fazer tal coisa, melhorar as portas disso, aquilo. Me fala todas as coisas que o senhor, como morador de condomínio hoje, gostaria que tivesse preocupação. Então, são todas essas coisas que você falou. Rampa, espaço, banheiro. Banheiro não tem. Você tem uma ideia, aqui em Vila Isabel, a nossa igreja é em Vila Isabel. E tenho muitos amigos que têm apartamentos ali. E toda vez chama, eu falo assim, vê se eu tenho acesso ao banheiro. Eu fui chamado para uns, sei lá, de 17 anos, bota aí uns 300 churrascos. Nenhum deles tinha acesso. Nenhum condomínio deles tinha acessibilidade. Entendi. Então, tipo assim, é muita coisa para ser falado. Tipo assim, o meu condomínio hoje, ele tá bem dentro das regras, tá? Ah, que legal. É incrível. Não sei se tinha alguém deficiente antes de mim, eu não sei, mas melhoraram bastante. Que legal. Lá não tem o que reclamar de lá, não. Tá tudo rampa, tudo tem acesso, banheiro tem acesso. Bem legal mesmo. São amplas. As portas são amplas, O banheiro tem entendeu? acessibilidade. Quais são os critérios que fazem falta para o senhor como acessibilidade dentro de um banheiro? Até para o síndico entrar no banheiro agora do condomínio dele e falar assim, ó, caramba, não tem nada disso aqui. O que são os principais itens que tem que ter? Eles erram muito. Tipo assim, quando bota o banheiro perfeito para você, você não consegue lavar a mão. Sabe como é que lava a mão? De lado. Porque as pernas não vai para baixo Eles botam um negócio bonito de granito, né? Mas o joelho bate ali, aí tua mão não chega lá. E aí não alcança a Aí tu não torneira. consegue lavar a mão. Então vamos lá. Entendeu? Barras de apoio. Barra de apoio tem importante. que ter. É importante. Tá. É importante. O vaso adaptado ou não adaptado faz diferença? O vaso... Se tiver barra de apoio, faz ó, diferença? O vaso, quanto mais simples é melhor. Tá. Porque bota um montão de adaptação e a pessoa consegue... Tem hora que não consegue passar. Bota uma adaptação em cima que eu não sei pra quê aquilo. Tá? Tem adaptação que eu vejo que ela não é para vender produto, porque não é funcional. Então, se tiver barra de apoio, não precisa ter um vaso adaptado. Pode ser um vaso normal. O vaso tem que ser bem preso, tá? Porque eu vou te falar, com 34 anos de deficiente, eu já derrubei muito vaso. Caramba, e é perigoso, para né? poder passar por vaso, igual eu passei aqui agora, usando aqui no Porque shopping, se joga, eu já né, boto assim, eu já boto a mão no vaso. Não sei se ele tá solto, não. A maioria tá solto, tá? A Entendi. maioria está solta. Então, a fixação adequada do vaso, as barras de apoio, não ter nenhum tipo de obstáculo embaixo da pia, para que a perna possa entrar junto com a cadeira. Ele tem que ter a medida, né? Porque existe uma medida. Existe. Entendeu? Só que eles não a cumprem ela, torneira, não. vale a pena ser aquela torneira adaptada com aquela barrinha? A torneira ou não, se você tiver acesso, pode botar qualquer torneira. Pode botar torneira convencional. Qualquer uma. Porta com abertura para fora? A porta, de preferência, abertura para fora. Tá. Porque o cara bota ele abrindo para dentro... Tem que ter um espaço interno. Espaço interno. Porque Entendeu? tem que fazer o giro da cadeira completo ali dentro, né? Então, a ideia melhor é o quê? Abrir para fora para não errar. Que não vai ter erro. Tá. Entendeu? Tá. Porque ele pode errar no tamanho da cadeira. Tipo, se a minha cadeira é pequena. Sim. O espaço dela é pequenininha. Ela é 58, ela tem 60. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu vou abrir uma exceção hoje. Você me permite? Isso é fantástico. Me permite? Pô, claro, fica à vontade. Eu vou ligar para um colaborador da minha empresa para pedir para que ele me fale qual é o raio de circunferência dentro do banheiro. Oi, André, tudo bem? Eu estou ao vivo aqui gravando e eu gostaria que você me passasse, segundo a regra da ABNT ou da NBR 9050, qual é o raio interno de um banheiro para que ele possa ser considerado acessível, com a abertura da porta tanto para dentro quanto para fora, mas quanto raio livre tem que ter. Me avisa para eu poder falar aqui ao vivo? Então, sobre essa questão que você acabou de fazer essa pergunta, né?
Aí a lei vai estar falando lá, o espaço, a circunferência, vai falar tudo para você. Mas as cadeiras, elas não têm os mesmos tamanhos. Medida diferente. Né? Entendeu? Vamos supor, tô com uma cadeira aqui, meu pé tá recuado. As cadeiras de roda normal, as mais comuns, as mais baratas, os pés estão tudo lá para frente. Entendi. Entendeu? Então muda o tamanho. Muda o ângulo, o raio Então de o cara giro, vai lá, né? ele cumpre a norma, ele cumpre a regra e a cadeira não gira. Entendi. Entendeu? Entendi. Então tem Mas tudo isso aí. é importante que, então, tenha um discernimento que tem que ser da regra para mais. Ele tem que ter, eu acredito que tem que ter uma pessoa, né, que possa estar ajudando isso, né? Mas Só a o regra dinheiro. não deveria, da cadeira também deveria ter sempre a Mas mesma... como as condições financeiras do Brasil, dos brasileiros, Verdade. Entendi. Então as cadeiras mais baratas, Entendeu? elas acabam tendo um raio de giro diferente. muito maior o espaço da cadeira, o tamanho da cadeira, a altura da cadeira, não tem um padrão, a pessoa compra de acordo com o que ela pode pagar, pô. Entendi. Entendeu? Então, Sr. Armênio, deixa eu, assim, eu acho que esse episódio, para mim, é o que tá me deixando mais pensativo. Sim. É porque o senhor vai falando as coisas... Até eu travei duas vezes aqui pensando que A ele gente estava vai falando. lembrando. Por isso que eu tô falando, vou se dizer você vai pro falando, senhor, eu vou lembrando. A gente tá falando de condomínio, mas vamos jogar isso para dentro do apartamento. É. Dentro de uma construção. Cara, assim, eu já fiz O algumas meu casas... banheiro não tem porta do apartamento. Eu tirei a porta. A passagem é de 60, eu tirei a porta. Como é que eu faço? O banheiro pequeno do apartamento. Sim. Eu entro, né, sem porta. Eu passo pro vaso, que primeiro vem um vaso. Aí tem um banco no box. Então, se hoje for falar para deficiente, é bem complicado, porque eu só não ando. Mas eu Sim. faço tudo que o cara faz. Mas uma pessoa deficiente não consegue fazer o que eu faço. Né? Ah, tu é melhor que os outros? Não. Eu me adaptei sem querer me adaptar. Eu não queria ser deficiente. Sim. Então, meu banheiro não tem barra, não tem lugar nenhum. Mas sou eu. Eu sou uma exceção. Entendeu? Porque eu quis viver dessa forma, eu não quis viver como deficiente, eu não aceitava, entendeu? Por eu não aceitar, eu comecei a me adaptar muito melhor do que uma pessoa Tá, mas a deficiente. minha pergunta, Sr. Armênio, não é pergunta, assim, mais uma constatação, Pode ficar à vontade. Né? Assim, a maioria dos apartamentos, né? Eu sou do ramo imobiliário há mais de 30 anos e sempre é aquele mesmo padrão. Entrada 80, quartos 70 centímetros, 80 centímetros de abertura, né? Quarto 70 e normalmente banheiros são 60 centímetros. Hoje em dia está quase padronizado fazer o banheiro também com 70, até para não ter que comprar porta de 60 e 70. Sim. Muitos construtores hoje em dia fazem o banheiro também com 70 para ser uma compra só. Sim, mas- Só externo 80 e o resto é tudo interno. Mas era quase uma padronização, 80, 70 e 60. Era quase uma padronização. E assim, eu também fiz minha casa, eu tenho minha casa. Só que eu fiz minha casa com um pensamento, hoje eu estou bem. Mas eu não pensei no meu futuro, ou de alguém da minha família. Vamos supor que alguém da minha família, ou de repente, fala assim, Armênio, vem visitar minha casa. Como que minha casa está preparada para receber um amigo? Como que minha casa está preparada para receber alguém da minha família, caso esteja numa situação de utilização de cadeira de roda? Não tem. Então, assim, acaba a gente não só na parte condominial, né, mas na nossa parte também, assim, do dia a dia dentro do seu apartamento. Os apartamentos hoje feitos pela construtora, elas estão totalmente adaptáveis para cadeirantes? Assim, pelo que eu conheço, não. Eles até tentam. Sim. Chega alguma obra nova, tudo bonitinho, o cara tentou ali, mas eles esbarram nas coisas, esbarram. Entendeu? Esses banheiros, igual você está falando, a gente vai lembrando. Sim. Você entra num banheiro aqui de uma pizzaria, tá o espaço legal, só que ele botou o berçário. Se abre o berçário é outra coisa. Se tiver aberto ali, você não entra nem sai. Entendeu? Verdade. Eu fui num banheiro esses dias de uma pizzaria, de uma churrascaria e a porta tinha 1,20 m. Eu sei medida, eu que mexi com loja de piso, então eu conheci bem de medida. Só de olhar eu já sei o tamanho. Eu costumo medir pelo piso também no chão, né? Eu também Olha o piso assim e fala assim, ó, isso aqui, esse piso tem 30, tem 40, 2 metros ali. É assim que eu faço. Aí eu olhei, pô, a porta de 1,20 m. Eu não consigo ficar dentro do banheiro, pô. Aí eu falei, cara, eu vou passar pro vaso, falei pro garçom, tu tira a cadeira. Pô, ele, tá bom. Aí o cara tirou a cadeira, falei pra levar a cadeira. Entendeu? Assim, ó, ele fez uma porta de 1,20 m, mas a porta abrindo pra dentro. Não funciona. Tito, eu mandei para você aí agora uma imagem, justamente da ABNT, da NBR 9050, que me mandaram aqui, justamente para poder mostrar o banheiro com o giro interno da cadeira. Se você conseguir transmitir na tela central aqui, tudo bem. Se não, depois a gente coloca pro pessoal ver como é que é, tá bom? O raio de circulação interna é de 1,50 m. 1,50 m. É o diâmetro, na verdade. Agora eu vou te falar uma coisa que o essa diâmetro imagem... é 1,50 m, o raio 75. Uma imagem que todos vocês já viram. Vocês andam de carro, todo mundo já viu. Sim. Aquelas cadeiras de roda no teto e na mala com a mala do carro aberta. Entreaberta. É verdade. Por quê? Porque não tem espaço.
Porque a cadeira ela não desmonta, ela é grande, ela é... Entendeu? Essa porta de 70 que você falou, eu tive várias cadeiras. Ela não passa na de 70. Uma coisa interessante que agora me Não veio à mente. passa. E o Uber? Uber, tipo assim, você para pedir um Uber, você tem que ligar e perguntar se tem gás, se não tem. Se o cara aceita botar a cadeira em cima do banco, se tiver Então não é gás, não bota a simplesmente cadeira. pedir um Uber, né? Eu E tem que peço saber Uber. o tipo de veículo, o tipo de carro que Eu peço, mas peço para pessoa conhecida, porque senão não cabe. O carro do Paulo, a cadeira vem em cima do banco, porque aí o gás não não permite. permite botar. Entendeu? Se tivesse mais uma pessoa, eu não podia ir com ele. Não, assim, Não tem acessibilidade. O Tito vai projetar Vai pra gente aqui projetar? a tela aqui. Projeta aí, Tito, pra gente. Aí, ó. Tá vendo? Aham. 1,50 m de diâmetro. E aí a cadeira consegue fazer todo o giro A dela rotatória. interno e as barras de apoio próximo do vaso, uma barra de apoio perto ali da pia ali. E parece ser uma pia, que é aquela pia vazada embaixo, né? Então esse seria um banheiro que minimamente atenderia uma necessidade. E abertura pra fora. Verdade. Né? Abertura pra fora, ó. Agora, eu vi um banheiro... Esse seria o ideal. É o mínimo, né? É o mínimo. Ó, nós alugamos um... Obrigado, Tito. Nós alugamos um apartamento em Copenhague, na Dinamarca, eu e minha esposa. Uhum. O banheiro é o menor banheiro que eu já vi até hoje na minha vida, mas incrível, eu usei todo ele perfeitamente. É mesmo? Ele tem 58 de largura, 58 de largura. Ele deve ter uns 2 metros e pouco, não chega a 2 metros e pouquinho de comprimento. Eu entro aqui porque a porta dele, ela corre toda a frente, mais de 1 metro dela de correr. E só- ele é de acrílico, tá? A porta corre, E aí você esses 2 entra no metros... banheiro, você senta no box, o box, a porta ela gira por inteiro. Tu compreendeu? Entendi. Nisso que a porta Sim. girou por inteiro, eu girei tudo aqui, ó. Eu tomei banho normalmente. E detalhe, tô dentro do quarto, beirando no quarto, minha esposa tá me vendo, tô vendo. E eu vou no vaso e vou na pia. Eles fizeram um negócio minúsculo, que você tem total Complete- acesso. Então é completa como tá sendo acessibilidade. feito, não é o tamanho. Você vai pegar um banheiro imenso, igual eu te falei, e a porta não vai abrir, não vai fechar. Você não vai... Então, as regras da BNT, o senhor está me falando que elas até existem, mas existem métodos de adequação que são mais eficientes do que isso. A forma como ele é feito, entendeu? Entendi. Por isso que eu te falo assim, se tiver uma pessoa à frente ajudando, porque você vai fazer algo para que não é você que vai usar, você não vai utilizar. Quem vai utilizar é uma pessoa que tem deficiência. Então tem que ser a pessoa com deficiência. Perfeito. Entendeu? Marcelo, você me deixou pensativo. Porque quando eu construí minha casa, eu também não pensei nisso. Sim, mas E Duas minha casas casa... que eu não posso ir, nem na sua nem na dele. Não, Você tá não, vendo a, aí? gente, Mas a gente dá um jeito. Eu faço uma rampa na hora pro senhor, Aí, fica tá tranquilo. A minha mãe, por exemplo, ela foi desenvolvendo cada vez mais dificuldade de locomoção ao longo do tempo. E hoje, para minha mãe frequentar minha casa, é uma dificuldade imensa para Mas ela. E são 4 degraus Sim. na entrada da casa. São 4 degraus longos, mas que para ela parece que é o fim do mundo para ela poder conseguir entrar. Ela não consegue ir no segundo andar da minha casa. Quer dizer, eu não construí nem na minha própria casa uma casa com essa empatia, essa acessibilidade. Sem pensar nisso. E se amanhã eu for o deficiente? ou alguém da tua família, do Né? teu É dia a minha mãe dia. agora que não pode mais frequentar minha casa direito por causa disso, Sim. né? Então, Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu acho, é por isso, assim, a gente fala, a gente não gosta de falar de política, não sei o quê, mas, infelizmente, política está envolvido em tudo. Né? E leis, e assim, não vou dizer só as leis, porque leis, como você falou, pode até já existir, já hoje. Mas será que elas estão sendo mostradas para as pessoas? Será que a gente está tendo essa percepção? Porque é muito fácil quando é dor nos outros. entendi. Assim, quando você começa a falar, que você começa a falar assim, cara, eu errei isso, eu poderia ter feito isso, porque futuramente eu também posso estar precisando de utilização. Será que eu gostaria de ter o mesmo tratamento que hoje os deficientes estão tendo? Será que hoje, daqui a 10, 15 anos, já não vou poder entrar numa praia? Já que praia foi uma coisa que o Sim, Marcelo deixou claro, e outros tipos de eventos, por exemplo, shows, eventos esportivos. Não, isso não dá, não tem acessibilidade. pra Não? isso. Não tem. O Maracanã não tem acessibilidade ou alguma coisa assim? Maracanã tem, Sim. Maracanã tem. Entendi. Maracanã tem acessibilidade. Entendi. Tem sim. Mas teatros, assim, algumas coisas, a maioria acho que não tem. Assim, a gente acaba se travando, né? Sim. Eu ainda saio bastante, eu saio muito, mas tem muitas pessoas que não saem. Mas eu tô falando assim, ó, tem coisas que você quer fazer e não pode, pô. Sim. São Entendeu? duas prisões, né, Assim, ó, essa foi a primeira vez a gente aqui. O que vai acontecer? Vocês me fizeram pensar, porque eu trabalho o dia todo. Sim. Eu tô no meu mundo, né? No meu trabalho, minha empresa, minha casa, meu trabalho, minha empresa, eu vou...
Então, por eu estar fazendo as mesmas coisas sempre, indo para os mesmos locais, Já se adaptou àquilo, né? eu acabo que hoje não dando tanta informação para vocês. Sim. Mas eu sei que vai ter uma próxima vez, Claro. aí eu vou lembrar de muitas coisas e vou notificar todas elas para que a gente possa falar aqui. Vai anotando pra gente poder Porque é discutir muita elas coisa. aqui. Então, tipo assim, eu comecei a viver na minha vida normal, né? A minha vida que eu me adaptei. Não tem adaptação, mas eu me adaptei às coisas, sim. entendeu? Então, eu vivo essa vida assim, adaptado. Né? Um minutinho, quero falar com o pessoal de casa agora, quero interromper o seu Armênio para poder falar o seguinte. Primeiro, lembrar vocês dos nossos patrocinadores que estão sempre nos apoiando, dando todo o suporte necessário para que a gente possa manter esse programa na sua audiência, para que vocês possam continuar absorvendo a maior quantidade de informações possíveis, inclusive informações como essa, muito relevantes para a sociedade brasileira. Então, sempre apoiem também nossos patrocinadores, busquem serviço como o RG Conte, como materiais de limpeza da Ilarra, como todos os nossos patrocinadores que nos apoiam, nós também pedimos a vocês o apoio de também estarem buscando as empresas dele. Sempre vai estar na descrição do nosso vídeo todos os contatos de cada uma dessas empresas, assim como hoje vai estar da empresa do seu Armênio, que é uma oficina mecânica, não é isso? Para caminhões. Isso. Vai estar a descrição do seu Armênio, com telefone e todas as informações necessárias, caso você tenha um caminhão, algum veículo de carga e queira fazer manutenção com o seu Armênio, que eu já fiquei sabendo que é uma pessoa maravilhosa e um excelente dono de oficina e mecânico. É o melhor que tem. Não é? Então, é o melhor, você já teve acesso. Já tive. O PS, que é nosso, já foi nosso patrocinador aqui, que ele tem também diversos caminhões, ele também utiliza o serviço do Armênio. E foi lá onde eu conheci o seu Armênio, foi exatamente na oficina. Então, eu peço para vocês o apoio também utilizando a oficina do seu Armênio. O que eu queria falar agora é o seguinte, eu queria dar uma reviravolta nesse assunto. Eu sei onde você vai entrar aqui. Então você quer falar uma outra coisa? Não, eu só queria falar antes. Então fecha aí esse assunto. Assim, né? A gente está falando do seu Armênio, que é um empresário. Né? Um empresário. Verdade. Pelo que ele falou, sempre teve um carro adaptável. Sempre tive. Né? A gente, assim, eu não posso deixar de falar de pessoas que, de repente, não têm as mesmas condições econômicas que o senhor tem, que hoje está sofrendo, né? Mesmo o senhor hoje com essa toda uma parte financeira que o senhor pode recorrer a um carro, poder utilizar locais de lugares melhores para poder participar. E nem todo mundo tem. De repente a pessoa recebe um salário mínimo, de repente até alguma coisa recebendo uma previdência, alguma coisa assim. Não pode comprar uma cadeira de roda. Não pode comprar uma cadeira de roda. Então, assim, é um desabafo. Assim, que esse tema me deixou assim, muito pensativo. Tá muito sincero. Como a sociedade está inapta, como a sociedade, né? Exatamente. Por isso que eu falei que eu não te dei tanta informação, porque eu me adaptei, né? Sim. Né? Às necessidades. Então, quando tivermos a próxima oportunidade, o que vai acontecer? Vou trazer mais informações para vocês, porque, tipo assim, uma cadeira de roda hoje, quem tem acesso a comprar uma cadeira de roda de 20 e poucos mil reais de alumínio, de titânio? Não, aquela mesmo eletrônica. Não, aquela é barata. Aquela é barata que ela não é viável para ninguém, não. Só se o cara não tiver movimento nos braços, porque ela não desmonta, ela pesa muito, tá. ela não cabe em qualquer carro. Mas ela custa em torno de quanto? Uns 7 mil, mas ela aquela eletrônica elétrica? Ela não desmonta, ela é muito pesada, ela não cabe em qualquer carro. Tem que ir num carro e ela em outro. Aí tem que alugar um caminhão do Paulo. Sim. Entendeu? Mas uma cadeira igual essa aqui minha, assim, de fibra de carbono, pode botar 40, 50 mil reais. É complicado. É mais do que né? isso, porque ela é leve, pesa 3 quilos. Preço de um carro. Chega a 70 mil. Entendeu? Mas eu preciso de um carro. Então, já sei que você vai entrar num tema que está em voga hoje no Brasil e no mundo, né? Isso. Essa situação que deixou muito feliz, inclusive tem aí uns 2, 3 meses que a gente está escutando. Gostaria que você falasse sobre esse tema. Então agora vamos entrar no assunto que eu acho que o senhor também está bem conhecedor no momento, que está bem em voga, como o Marcelo sugeriu, que é a polilaminina, né? Essa enzima, que foi descoberta por uma brasileira, doutora Tatiana. E que está sendo estudada e que está tendo já alguns efeitos já positivos, mas eu queria saber a sua opinião, se o senhor acredita nessa descoberta, ou que o senhor apoia. Tem muita gente entrando na justiça pedindo a utilização dela, a aplicação dessa substância para já ter alguma chance de reversão da sua lesão. E eu queria que o senhor explicasse também um pouquinho, que até vamos discutindo sobre isso, o que provoca essa lesão que provoca a paralisia total ou a paralisia parcial. Mas o que é a lesão? Explica para o pessoal. Então, a lesão, na verdade, é uma lesão medular, medula nervosa. As pessoas falam assim, tem transfusão de medula óssea. Sim. Essa medula nervosa, você não tem transfusão dela, não existe.
Igual eu já falei no outro podcast, o que acontece? Nunca houve pela medicina no mundo alguém que voltou a andar por lesão medular. Perfeito. E agora nós tivemos uma brasileira que conseguiu fazer isso e ela hoje não está tendo um aporte financeiro, né? Para ela continuar com as pesquisas Esse dela. aporte financeiro vem de quem? Do governo. O governo não está dando esse aporte. Não. Ela não tá. Ela tá parada. Eu acho que ela não conseguiu continuar com as pesquisas dela. E o que acontece nesse caso? Nesse caso, ela perde, né? Ela perde a patente. E aí outros países que tiver acesso, eles vão pegar Mas a patente. essa pesquisadora é uma pesquisadora, que eu não sei da história dela, tá? Eu até tô perguntando. Eu também não sei a história dela, não. Mas ela é uma pesquisadora de uma rede farmacêutica ou ela é pesquisadora para o governo? Não sei dizer, mas brasileira aqui do Rio. Então, pelo que eu entendi, ela é particular. Ela fez toda essa pesquisa e ela patenteou no Brasil e depois tentou patentear num órgão internacional e depois tentou ajuda. Na verdade, ela fez isso por conta própria e depois tentou uma ajuda do governo para ajudar a manter. Porque como estava dando certo, ela falou, opa, beleza, então vamos seguir esse caminho. Entendi. E tentou ajuda e não estava conseguindo ajuda de ninguém. Ela não conseguiu ajuda. Mas vamos lá, e a lesão medular, como é que funciona? A lesão medular, o que acontece? Eu tive uma compreensão medular. Vou falar sobre mim, você vai entender os outros. Eu, quando bati com a cabeça, minha coluna torceu. Eu tive uma compressão medular a nível de T5 e T6. E essa compressão fez o quê? Ela apertou a medula. E os médicos falaram assim, em 3 meses, se voltar, você volta a andar. Se não voltar, você não volta mais a andar. Mas só teve uma fratura ou ela comprimiu porque ela só o teve deslocamento ela comprimiu entre um e outro? Um inchaço. O deslocamento e um inchaço. Mas eu não tive nem transecção, que é o arrebentar o cordão, e nem esmagamento. Tive uma compreensão mesmo. Caramba. Pra você ter ideia, tem policiais militares aí, pessoas que tomam um tiro do lado da coluna, o calor da bala deixa ele paralisado, né? Ou paraplégico ou tetraplégico. Mas aí ela não desinchou a sua? A minha desinchou, mas não voltou de movimento. Voltou parte, né? Voltou a urinar, foi voltando, mas o movimento não voltou. Voltou toda a sensibilidade, mas o movimento não voltou. Entendi. Então vamos lá, pro pessoal de casa que eu não sou médico, né? Vocês sabem que eu não sou médico, né? Nem eu sou mecânico. Mas eu vou tentar explicar aqui. As vértebras, elas são empilhadas umas sobre as outras. Soltas. São empilhadas, né? Só que elas têm toda a mobilidade entre elas. Só que existe um canal dentro desse disco, que é a vértebra, que é pequenininho esse canal e passa ali 1 milhão, 1 bilhão Ele é ligado no cérebro e vem ligando para todos os órgãos. E aí passa 1 bilhão, não sei a quantidade, mas de... incalculáveis. Incalculáveis, né? Os fios de medula é para cada célula do corpo, para cada cor que você vê, para cada cheiro. Passam ali dentro incalculáveis fiozinhos que são um centésimo do tamanho do fio de cabelo. Quer dizer, dividir um fio de cabelo em 100 partes. Aquela parte ali é um fio de medula. E aquilo dali passa por dentro desses discos que são soltos. E aí, durante um acidente, e você que acha que, tá brincando, tá pulando numa piscina, né, pula de cabeça numa piscina. Muito caso de mergulho, cai aqui, brinca ali, bate de cabeça. Então, entenda o seguinte, todas essas vértebras, elas têm liberdade de movimento. E no momento que elas deslocam uma da outra, aquele disco, aquelas membranas que passam ali dentro, que são as medulas, elas podem ser comprimidas. Porque imagina que tem um canalzinho aqui e outro canalzinho aqui. Se você desloca ele automaticamente vai comprimir. Verdade. E essa compressão foi o que aconteceu com o senhor. Essa compressão que inchou, mesmo desinchando, não voltou. Não voltou. E ainda tem piores, que é o caso da ruptura. Que é quando é tão grande o deslocamento que ela faz a transecção e ela corta, como se fosse uma tesoura, ela corta. E aí, como é que o médico vai conseguir, através de uma cirurgia, pegar 1 bilhão de fios, cada fio do tamanho de 1 centésimo de um fio de cabelo e conseguir reconectar isso de uma forma de cirurgia? Não tem. E aí a polilaminina isso. É justamente uma enzima. Eu posso estar falando muito errado a enzima, me perdoe se eu estiver falando errado a enzima, mas ela é retirada da placenta, que na verdade também consta no bebê, mas na placenta do cordão umbilical, e aí eles retiram ela dali, e esse conjunto de lamininas, que na verdade forma uma polilaminina. E é bem no começo do acidente, tem que ser acidente recente para as pessoas terem mais essa chance. ideia, porque... Não, mais chance não, porque ela tá ali, ela ainda tá em recuperação. Não cicatrizou, né? Não cicatrizou. Igual o meu caso, com 34 anos, tá 100% Hoje não teria cicatrizado. Entendi. Então, enquanto ali
e o acidente está recente, a ponta dessas medulas, elas não cicatrizaram. É como se fosse machucado. E como elas ainda estão ali abertas ali ainda, elas ainda têm chance de regenerar. Só que elas regeneram através da aplicação da polilaminina. Então, existem testes hoje que estão sendo feitos para saber qual é a frequência de que essa regeneração ela acontece de forma efetiva e consegue voltar aos movimentos. Como teve um caso até agora, né? Teve um caso. Teve um caso de... Acho que não teve mais casos. De confirmação de confirmação que está nos lugares é um. Sim, verdade. Já teve outros que já começaram... Tá melhorando. Dos pés, as coisas assim. Já começou a sensibilidade. Eu quero afirmar novamente, eu não sou médico. Eu estou tentando passar uma informação para vocês. Vocês pesquisem melhor isso para que a gente possa ter mais informação. Mas na hora de pesquisar, a pessoa saber também que ela tem que buscar informação, porque o caso e o estudo que a doutora está fazendo agora é para que acidente recente. Sim. Não adianta ficar numa fila de espera achando que vai... Primeira coisa tem que ser os governantes apoiar e liberar essa verba para ela. Senão tudo isso vai parar, vão perder tudo isso aí. É verdade, é muito importante que o apoio seja dado. A gente até faz nosso pedido aqui formal a todas as instituições governamentais que possam ajudar, inclusive instituições particulares também, se tiver que ajudar, ajudem, porque é uma pesquisa que está mudando o mundo. Vai mudar o mundo. E pode melhorar a vida de milhares e milhões de pessoas ao longo da história. Então, esteja à frente disso e gostaríamos muito, como brasileiros, que o Brasil estivesse à frente disso. Correto. É a mesma característica que tem dessa cicatrização de uma lesão recente, é a mesma coisa de um tendão quando arrebenta, um músculo quando parte. Se você operar logo na hora que ele aconteceu aquilo dali, muito recentemente, ele também não cicatrizou as bordas. Então você consegue reconectar ele. Sim. Entendeu? É a mesma coisa. Osso também, quando ele quebra, se você deixar semanas e semanas quebrado, ele não volta a fazer cicatrização completa. Sim. Então todas as cirurgias que envolvem o corpo humano, elas precisam ser cada vez mais recentes para poder ter mais chance. Mas o que o senhor acha das chances que o senhor está vendo, da pesquisa, o senhor está acompanhando? O senhor é a favor da experimentação já em pessoas? Assim, no meu caso, se você falar assim, você deixaria fazer o teste com você? Não. Porque o que acontece? Pessoas que sofreram acidente recente estão tendo um resultado ótimo. Eu, por ter voltado a urinar, ter voltado às minhas funções, né? E eu me colocasse para poder fazer um teste que eu não sei qual vai ser o resultado, é bem complicado. Sim. Porque eu já tive casos, né? Casos, assim, muito antigos de pessoas que tentaram a célula-tronco. E eles foram melhorando, e depois teve um envelhecimento precoce. Caramba. E o que o cara tinha, que era urinar, evacuar, que ele já podia fazer, ele perdeu todos esses... Nossa. Então, tipo assim, eu tô com 34 anos adaptado. Se o estudo vai continuar, o tratamento dela vai continuar, certeza. As pessoas vão se mover e vão ajudar a doutora para que isso continue. Então, lá na frente, quem sabe? Mas hoje a ideia mesmo é divulgar bastante para que ela consiga esses recursos, entendeu? Entendi. E não Tito, se você conseguir a imagem de uma medula nervosa, ou os fios da medula, para a gente mostrar como é que acontece, alguma coisa assim. Eu queria um contato com a doutora aqui. Será que a gente consegue? A doutora Raíssa, que a doutora Raíssa está bem envolvida com isso. Mas eu não sei se o pessoal vai conseguir escutar a gente. Você não quer trazer ela aqui numa próxima visita? Eu não sei se ela poderia, se ela tá. Ela não consegue acessar, não? Essa doutora que só fala Raíssa é uma pessoa que também está fazendo esse estudo? Ou está ela está bem envolvida com a parte de acessibilidade no Brasil, tá? Ela fez um trabalho muito, muito bom lá em Porto Seguro. Mas ela é o quê? Qual é a especialidade dela? Eu não sei qual a especialidade dela, eu tenho contato dela até um pouco tempo. Só que ela está ocupada. De repente ela pode vir até aqui, a gente aqui fazer uma entrevista com ela, ou então, se ela quiser, ela monta um vídeo depois falando sobre o impacto das coisas e a gente anexa dentro desse nosso vídeo pra eles. Tá bom. Perfeito. A gente pode botar no final do vídeo. A gente encaminha para ela. Um vínculo desse vídeo. Ela vai acessar vocês vão ter acesso. Legal. Ela falou que podia. O senhor tocou no assunto para mim que é fundamental. Qual? O senhor não se sentiria seguro em fazer o teste no senhor, mas acha importante que as pesquisas continuem. Claro, com certeza. Porque, na verdade, existem várias fases de um teste do medicamento até ele ser aprovado pela Anvisa, né? E aí, foi feito teste em ratos e funcionou, foi feito a liberação da dose para entender a dose.
E agora é a hora de fazer a pesquisa em seres humanos. Correto. Só que seres humanos que realmente estejam numa situação mais favorável. Agora a pesquisa é feita com, sei lá, 100 ou 1000 pessoas e vai ter uma avaliação melhor da quantidade de resultado positivo que tem. O senhor acha que esse resultado positivo, ele é promissor? É 100%. É 100% promissor? 100%. É porque a gente teve tanta pesquisa, por exemplo, pílula do câncer, o senhor lembra? Não lembro. Não lembra? Mas esse rapaz que ela mostrou, o rapaz estava tetraplégico mesmo. Sabe quanto custava uma pílula do câncer? Que eles juravam que aquilo ali ia ajudar o câncer, ia curar o câncer e não sei o que lá. Não, 45 mil reais um comprimido. É. A pessoa não tomava um comprimido, a pessoa tinha que tomar diversos comprimidos. Não tem como. Só que era 45 mil reais cada um. E aí as pessoas começaram a pedir na justiça o direito de utilização daquele produto, de forma que o governo acabasse pagando aquele comprimido. Aí o governo acabou comprando várias vezes essa briga de aceitar e acatar por ordem judicial. E uma pessoa teve um bom resultado, a outra não. Daqui a pouco desenvolveu outros problemas de saúde em torno disso, que é o que o senhor falou. De repente, envelhecimento precoce, não sei o que lá, teve problemas disso e foi descontinuada essa medicação. Então, eu entendo o que o senhor está falando, a sua preocupação, eu respeito isso, mas eu também sou a favor. Continue pesquisando. É verdade. Sim. Né? É porque muitas das vezes a pessoa acha que, sobre pesquisa sobre essa parte de deficiente, essa parte de aporte financeiro, né? As pessoas, elas sempre, infelizmente, no nosso país, as pessoas sempre vão estar investindo que ela vai dar retorno. Sim. Entendeu? Elas não estão pensando no ser humano. Não tá não. Se eu for pensar hoje, não tem mais essa empatia, não tá tendo mais. Isso acabou, pô. Entendeu? Porque se tivesse, era a primeira coisa para ser investido. Tu vê, a mulher tá brigando, tem muita gente brigando para ela conseguir esse recurso. Sim. Um recurso que Se fosse outro país, de repente, já eu há tava, muito tempo. né, tava Os brigando países para ver estão à quem frente ia da assumir que medicina, daria. É verdade, entendeu? Então, tipo assim, é muito atrasado e eles não estão vendo nada que vai beneficiar eles. Interesse, não existe um interesse Não existe político. interesse político. Entendeu? Enquanto vocês estão conversando aqui, eu vou pegar aqui só para poder olhar se é uma enzima mesmo, que eu tô incomodado de polilaminina não ser uma enzima e eu falar que é isso e depois... E eu ouço falar, toda hora alguém me fala, toda alguém me manda informação, mas só que, tipo assim, eu não me aprofundei, porque a gente tem o nosso dia a dia, o trabalho, né? Verdade. E não é uma coisa que, pô, Armin, tu busca. Claro, quem não quer voltar a andar? Eu quero, pô. Mas se você piorar, o que você acha? Porque não é o tratamento dela ainda não é pro meu caso. Mas pode vir a ser um dia. Claro, pô. Ela tem que, ela tem que continuar, pô. Sim. Mas como é que ela vai continuar? Sim. Ainda bem que eu fui pesquisar. Polilaminina não é uma enzima, me perdoe, é uma proteína. Proteína, Então, desculpa, eu falei antes do programa, eu falei que era uma proteína e agora eu falei que era uma enzima, então me perdoem se eu estava comunicando errado. É uma proteína chamada laminina. E aí o polilaminina é o conjunto delas, a interligação do conjunto delas fala polilaminina. Entendi. Entendeu? Verdade, Eu também você não tinha sabia. falado isso Antes eu falei que era uma você tinha falado proteína. proteína. Mas Não vamos sabia. lá. Eu acredito que a tendência desse programa vai ser, de repente, conscientizar melhor as pessoas. Correto. Mas antes da gente finalizar nosso programa, eu queria conversar com o senhor só uma coisa. Eu sempre faço nesse programa junto com o Marcelo uma pergunta sobre quem é o seu Armênio por trás do empresário, por trás... Quem é o seu Armênio? Família, gosto, música, hobby, comida? Quem é o seu Armênio? Agora eu quero conhecer um pouco da sua pessoa. O Armênio é uma pessoa comum que veio de lavoura, era lavrador, vendia verdura na feira. É mesmo? É. Morou sempre no Rio? Sempre morei no Rio, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, fazia feira. Hoje não tem mais feira, a feira acabou, hoje é sacolão. Mas o né? senhor fazia lavoura, o senhor plantava? A gente tinha Aonde plantação plantava? em Cabo Sul. Rapaz, que legal. Alface, agrião, plantamos e vendi. Então era uma família. Eu tenho uma paixão por isso, né? Eu tenho gosto uma paixão por bastante. isso. Hoje eu tenho uma filha com 32 anos, depois do acidente. Tenho 2 netos. Que legal. Tenho minha esposa Milena. Estou casado recente, casamento há 3 anos atrás. O senhor teve uma filha, o senhor tem uma filha de 32 anos e ficou Não, paralítico. a filha foi depois do acidente. Então, com dois anos depois do acidente, você Tem- tem... Safadinho, rapaz, espertinho. Isso não está podendo arriscar Tá muito. funcionando, por isso não mexe. Não mexe. Melhor não mexer no que tá funcionando, né? Porque muitas das vezes a pessoa acha que você aceitou. A aceitação é estar com a situação na qual você não quer mudar, né? Mas eu não aceitei, eu vivo bem. Que legal. A aceitação é uma coisa, viver bem é outra. Que legal. Então vamos lá.
54 anos, né? Não parece. Tem a empresa, você falou, a oficina mecânica também tem uma proteção veicular. Depois Que eu legal, vou te passar legal. aqui, eu vou patrocinar vocês aqui, vocês divulgar ela. Que legal, ó. Entendeu? Mais um patrocinador. Tem certeza? Certeza Posso apertar sua absoluta, mão? Claro. Então pô. tá fechado. Certeza absoluta, pô. Eu não preciso de comercial. Entendeu? Não, e é muito boa, tá? É muito boa. Ó, um cara Nossa, que tem um caminhão acorda, que tá com eles. Legal. acorda cedo para... Eu malho, eu nado, eu ando de jet Rapaz, ski, que eu ando de legal, caiaque, cara. eu ando de quadriciclo, ando de jet ski, eu já pulei de paraquedas, parapente... Entendeu? Rapaz. Não tem limitação. Então, quando a gente vai falar de limitação com uma pessoa que não tem limitação, é bem complicado. É mais mental do que física, É mais né? mental. Então o que Tem acontece? pessoa que se entrega, não É um tem? estado, um estado de espírito, entendeu? Legal. Tem pessoas que falam assim, pô, como é que é o Armênio? Pô, o cara é deficiente. Cara, posso falar você, cara? Nem parece. Eu viajo com ele que vai dirigindo, vou pro lugar, ele que volta, ele que resolve tudo. Que legal. Então, tipo assim, a deficiência, ela me incomodou durante 12 anos. Eu não aceitava. Eu não aceitava por nada. Aí chegou um dia que eu falei, sabe de uma coisa? Vou viver bem. Não vou viver desse jeito mais não. Não vou aceitar. E comecei a viver bem. E comecei a mudar. Que maneiro. Mas essas limitações, quando você chega, você se torna deficiente. É. Quando você chega ali, tu quer ir numa praia e tá perto das pessoas, você fala, pô... Só acho que um apoio psicológico no início da deficiência é fundamental, né? É fundamental, é muito bom. A pessoa conseguir entender que a realidade vai ser diferente, mas que ela pode continuar tendo uma Hoje, vida, se né? eu pudesse ajudar, que eu ajudo algumas pessoas. Não são muitas, mas vou ajudar mais, que eu vou me dedicar para isso. Sim. Mas se eu tivesse uma ajuda, eu não teria ficado 12 anos em depressão. Caramba. Porque você me via andando de carro, trabalhando tudo, mas eu estava em depressão, só não falava para ninguém. As pessoas não enxergavam, né? Ruim de dormir, ruim de acordar. Entendeu? Porque é muito fácil você falar. Agora, viver passa, né? Passa 24 horas numa cadeira de roda, passa 24 horas preso, passa 20 horas com fome ou com frio, para você entender as limitações da pessoa. Porque você se acostuma, ou a pessoa acostuma. O ser humano ele se adapta a tudo. A frio, a cheiro, entendeu? Mas coisas básicas do dia a dia se tornam diferentes, né? Diferentes. Por exemplo, praticar um esporte, dançar, tudo isso ainda é possível. Nunca mas dancei, hoje sinto vontade de dançar, Aí. vai entender. Nunca dancei, porque Então, você quer fazer o que tu não pode. Mas agora fazendo Entendeu? essa colocação, o senhor está com 34 anos. 34 anos. E o senhor passou qual a idade do senhor hoje? Eu tenho 54. 54. Eu sou filho com 18 anos. Então, a gente está falando, cara, no auge da juventude. É. Uma coisa você tá com 30, Imagina a 40 falta do apoio anos. psicológico nessa época. Nessa pra- época. Ou muito mais novo. Você Ou muito não mais chegou novo. muita coisa, você falando, aprender a dançar, jogar um futebol, de repente, a 18 anos, eu tinha aquele time do futebol, da colégio, não sei o quê, participava, depois, a partir daquele momento, não pode mais... Não pode mais. Eu andava de moto, né? Não podia mais andar de moto. Entendeu? Então, assim, é bem complicado, mas o que acontece? Você se adapta. Sim. Entendeu? Mas tem pessoas que elas se adaptaram, ela tá vivendo, mas ela não tá vivendo bem, ela tá vivendo triste. Entendeu? Eu já ajudei algumas pessoas. Sim. E depois que eu comecei a conversar, porque eu não sei conversar com educação, não estudei, né? Não, Sou aquele que cara isso. bruto. Como é que eu faço? É. Eu chego lá e bato na pessoa, eu bato tanto, que a pessoa acaba saindo dali melhor. Entendi. Porque não adianta, tem coisas que não adianta você falar com todo o teu conhecimento, você com todo o teu conhecimento. Sim. Tem que ser quem vive aquilo ali. Correto. Quando ela ouve uma pessoa que está na mesma situação, fala assim, eu também posso. Eu vou fazer, pô. Verdade. Entendeu? Essa é uma mensagem bem inspiradora para todo mundo que está em casa. E os nossos governantes né? deixaram mais um espacinho para a gente viver um pouquinho melhor. Tem pessoas que estão em casa agora passando pelo que o senhor passou durante esses 12 anos. E eu queria que antes que a gente finalizasse, o senhor olhasse para aquela câmera ali, qualquer uma das duas ali, e desse uma mensagem motivacional para essas pessoas saberem que elas não precisam ficar em depressão sozinhas ou limitadas. Por favor. A mensagem motivacional, ela, no momento, ela é legal. Você fica feliz, mas no outro dia volta tudo ao normal. Então, o que acontece? A tua limitação, a limitação de qualquer pessoa, ela só vai até onde você deixa, entendeu? Não se limite, não fique em casa, não fique parado, não aceite palavras negativas, entendeu? Fé, eu sou evangélico, né? Não por religião, você fala de religião, mas eu sou evangélico, eu creio num Deus que, né, me dá toda a força que eu tenho vem dele. Eu acredito que, tipo assim, o ser humano ele é muito poderoso, ele tem muita força. Sim. É só ele não se
se deixar levar, ficar ali preso dentro de casa. Não faça isso, entendeu? Você tem toda, assim, tudo que você quiser fazer, você consegue fazer. Só depende de você. Ninguém mais. Ninguém consegue te limitar. Só você se limita. Mentalmente, você se limita mais do que fisicamente. É verdade. Né? Eu, com 45 anos, eu decidi que eu queria, por intermédio de uma pessoa que é colaborador que acabei de falar dele, o Andrew, ele é professor de Libras, e eu falei assim, eu quero aprender. Eu tô aprendendo Libras, sem necessidade? Não, mas eu quero poder me comunicar com as pessoas, eu quero ver uma pessoa que precisa de ajuda e eu posso ajudar, entendeu? Verdade. Então, acho que todo mundo pode fazer alguma coisa ou tentar se adaptar para poder ajudar também o próximo. Para finalizar, eu queria que o senhor me desse uma frase, pensa nisso, uma frase que impacte na sua vida. A frase que impactou minha vida e que fez eu mudar, sair da depressão, foi: ou você aceita e vive, ou você não aceita e vive mal. Legal. Entendeu? O Luiz Antônio falou isso pra mim quando eu tinha 3 anos de acidente. Ou você aceita e vive, ou você não aceita e vive mal. Que vai continuar vivo, né? Então, vai estar vivo, a escolha você não sua. Vai dar fim na sua vida. Quer viver bem ou mal, a escolha é sua. Você decide. Essa semana, eu normalmente não faço essa pergunta pra mim mesmo, né? Sim. Mas hoje eu vou responder. Porque eu escutei uma frase essa semana que mexeu comigo muito, que foi: a vida é curta demais para ser pequena. Sim. Eu achei isso tão bonito, que a vida é curta demais para ser pequena. Quer dizer, já que ela é tão curta, viva grandioso. Mas quer ver só uma coisa? Aproveita a vida, vive, né? Faça. Todas as pessoas, com ou sem deficiência, as pessoas sempre se medem para alguém que está em cima. Sim. O problema está na comparação. Mas tem sempre alguém que está pior do que você. Eu, por ter oficina, né? Igual eu falo assim, a pessoa chega, pô, meu carro acabou. Eu falei, irmão, quer trocar de lugar comigo? Eu fico com o teu carro acabado, você fica trocar de lugar. Ninguém até hoje aceitou essa troca. Sabe por quê? Acabam me vendo que eu tô pior. Mas isso é pra eles. Sim. Isso é a forma que eles me vêem. Eu sei como que eu me vejo, entendeu? Entendi. O senhor não se vê dessa forma, mas o senhor bota pra ele sentir que... Será que é pior? Eu sou cadeirante? Não, eu estou cadeirante. Entendeu? Eu não sou cadeirante, eu estou cadeirante. Entendeu? E isso não a cadeira não me limita, entendeu? Tem pessoas que usam a perna, eu falo brincando. São mais limitadas, né? A pessoa usa a perna para levar o cérebro. Entendi. Eu uso o cérebro para conduzir o meu corpo, entendeu? Perfeito. Olha, eu quero agradecer a sua presença. Obrigado. Foi incrível aqui ter uma visão de um morador. Sim. E um morador com sua limitação de deficiência, que não é uma limitação para o senhor. Pelo que o senhor mostrou agora, o senhor é muito ativo. Conheço pessoas que são sem nenhum tipo de deficiência, são muito mais limitadas que o senhor. Com certeza. Que não fazem, que não acreditam e que não provam, que não experimentam, que não vivem. E é uma... primeira vez que eu converso com o senhor, e para mim já foi gratificante demais essa entrevista, por saber que tem pessoas com tão motivacional, com tão prontas e seguras de si, que nada vai abalar e nada vai motivar elas a baixar a cabeça novamente. O senhor passou por uma coisa muito séria, ainda mais sabendo que ele passou por uma coisa que os outros ainda chutou ele no chão, ainda socou ele no chão, depois de estar já nessa situação. E o senhor levantou a cabeça e o senhor está aqui hoje, e o senhor está de parabéns. Obrigado. Não só nosso programa, mas eu tenho certeza que toda a nossa audiência e todo mundo que assiste a gente está concordando comigo nesse momento. Tudo que o senhor passou e tudo que o senhor ainda vai passar, ter essa boa vontade, esse astral alto. A gente estava aqui batendo papo antes de começar a entrevista, a gente estava rindo, se acabando de rir aqui, falando as coisas. Então, assim, é incrível. Muito obrigado pela sua vida. Eu que agradeço, agradeço vocês por estar aqui, por poder ajudar alguém. E se alguém que precisar de alguma ajuda que a gente possa ajudar... O telefone do senhor vai estar na descrição do contato. Então, tem pessoas que estão dentro de casa hoje e ela quer ter uma ajuda. Ela não quer conversar com você nem com médico, ela quer conversar com alguém que vive isso. Sim. Eu me coloco à disposição, tá? Porque eu já ajudei algumas pessoas, já tirei algumas pessoas de dentro de casa... que não sai de casa pra nada. Descrição do senhor, com o telefone, vai estar aqui no contato. Entre em contato com ele, ele está aqui para poder apoiar também, bater um papo com vocês. E não se esqueçam, a oficina mecânica do seu Américo, voltado do seu Armênio, voltado a caminhões, pelo que eu estou sabendo aqui, é incrível e vale a pena. Se o Marcelo disse e o PS ali fora disse, não tem como não ser boa. Confia. Também a proteção veicular, que vai nos apoiar aqui no podcast. E aí, em breve, vai estar aqui na nossa tela também, vai ser patrocinadora. A partir de hoje. Assim que ele botar aqui, a gente já divulga para vocês também conhecerem essa proteção veicular.
Mais uma coisa, Marcelo? Só para terminar, agradecer o senhor Armênio mais uma vez aí, tá? Pela presença. Claro. Mas o que me trouxe mesmo o senhor Armênio aqui foi ele ter falado para mim que o condomínio dele estava 100% adaptável, né, para a sua moradia. E da mesma forma que a gente fala para os síndicos aqui, que existe muito síndico ruim no mercado, né? Eu quero também agradecer ao síndico do condomínio legal. onde o senhor mora, tá? Springs. Qual o nome dele? Springs, o condomínio é condomínio Springs. Springs, né? O seu síndico lá. É a Dona Sônia. Dona Sônia, né? Dona Sônia, Obrigado, Dona Sônia. parabéns, tá? Por tudo que a senhora está fazendo pelo condomínio e pelo seu Armênio, porque quando ele passou para mim aqui, já estava totalmente adaptado no condomínio, com todos os sistemas, assim, agradecer também por gesto, né? Por pessoas que teve a sensibilidade de atender o seu Armênio e todas as pessoas que têm essa deficiência. Limitação. Essa limitação. Eu fiquei preocupado agora porque eu trouxe o seu Armênio aqui, o Marcelo falou, eu trouxe o seu Armênio pra falar. Quando ele falou isso, eu falei assim, será que eu fiz a entrevista toda errada? Será que o assunto não era esse? Não. Porque ele deixou bem claro aqui que era pra gente falar sobre justamente isso. E eu achei incrível. E eu não quero só agradecer a Dona Sônia. Eu quero agradecer a todos os síndicos que se preocupam com essas pessoas. Com as pessoas que têm algum tipo de limitação, sejam eles cegos, sejam eles surdos, sejam eles paralíticos ou paraplégicos. Qualquer tipo de deficiência precisa ser analisada, sejam autistas, sejam, verdade, né? É verdade. Com qualquer tipo de deficiência neurológica. Porque é um ser humano. É um ser humano e filho de alguém. Se você se preocupa, você já está acima da média. Então você está de parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. E tchau, mundo condominial. Até a próxima. Tchau. Tchau.